Olá pessoal, muito boa tarde. Estamos aqui para mais uma live. Hoje vamos falar sobre máscara de alta concentração, ou muitos conhecem também como máscara não reinalante. Até trouxe aqui para mostrar para vocês que tem essa bolsa, né? A gente chama de reservatório. Vamos falar da importância desse dispositivo, dessa máscara, tá? E como que você deve realizar de forma adequada, tá ok? Então, sejam muito bem-vindos para mais uma live. Eu aproveito também para deixar aqui para vocês a informação que temos o canal no YouTube, temos no Instagram, temos também no Telegram, notícias, dicas, links, com algumas informações, até de datas de live, tá? E também temos o canal aqui diretamente com vocês também no Facebook. Então, o que eu peço para vocês? Sempre dá um joinha lá, um like após as lives, tá? Sempre fica no ar. Depois que termina a live, tem aí a disponibilização dela para quem perdeu, né? Muitas pessoas às vezes não conseguem assistir devido ao horário, no ao vivo, mas fiquem tranquilos que ela fica lá salva e você pode dar seu like e fazer seu comentário. E também eu conto com vocês em relação a sugestões, né? Qual tema que você gostaria que eu abordasse numa live, né? Eu procuro trazer rotinas do dia a dia, aquela rotina, aquele dispositivo que você utiliza e que de repente você não sabe a importância de alguns componentes que fazem parte daquele dispositivo, no caso aqui hoje vamos falar da máscara, e que ele é muito importante para a função que a se destina, tá? Então, estamos aqui hoje falando desse dispositivo, de máscara de alta concentração. Primeiramente, né, qual paciente que é eleito a utilizar esse tipo de máscara? É aquele paciente que precisa utilizar de uma respiração passiva, tá? Então, o paciente, ele apresenta a respiração espontânea, só que por algum motivo ele apresenta alguma dificuldade, ele tem alguma patologia de base, ou alguma descompensação respiratória, tá? E aí, neste momento, ele precisa de respiração passiva, ele precisa de uma concentração maior de oxigênio, tá? Por exemplo, um catéter de O2, ele oferece de 21 até, ele chega até 40% de oferta de oxigênio. Já esse dispositivo aqui, a máscara de alta concentração, ou a máscara não reinalante, também não está errado falar sobre isso, sobre esse nome, né? Ou alta concentração, ou máscara não reinalante, ela oferta até 90% de FiO2, no caso aí de oxigenação, tá? Então, quando o médico, ele percebeu que o paciente não respondeu bem ao catéter de O2, ele precisa aumentar aí a concentração de oxigenação desse paciente, ele prescreve essa máscara, ok? Então, primeiramente, o paciente que apresenta a necessidade, né, por algum distúrbio respiratório, de aumentar a FiO2, aumentar a concentração de oxigênio, tá? Isso não quer dizer que depois da máscara, o paciente ele não vai precisar de uma ventilação mecânica. O médico, ele começa, né, dependendo da demanda que o paciente precisa logo de cara, ele começa com catéter de O2, ele pode passar também por uma nebulização, aí chega na máscara de alta concentração, não atingiu, aí ele acaba prescrevendo, tá, a ventilação mecânica quando esse dispositivo não oferece tudo, né, ou uma ventilação não invasiva primeiro, né, até antes da ventilação mecânica. Mas o que é importante? Ofertar o oxigênio numa concentração de FiO2, tá? Que seja acima de até 90% de oxigênio, tá bom? Vamos lá, eu quero muito que vocês interajam comigo na live, tá?
tem aqui um recado, eu gostaria de saber sobre feridas e centro cirúrgico. Muito bem, deixa no ao vivo, depois vai sumir essa mensagem. Eu vou pedir para minha equipe anotar, mas depois, pessoal, que acaba a live, vocês podem colocar lá no comentário, tá? Até para falar que gostou, que gostou da live, o que você achou, dar esse feedback e colocar lá as sugestões, tá bom? Eu fiz aqui já fiz aqui até uma live sobre curativo, mas a gente traz sim sem problema nenhum, tá ok? É Fernandes, né? Carolina, tá bom, Carol? A gente traz sem problema nenhum, mas não deixem de escrever lá, ok? Então, falando aqui, né? Os pacientes que eles precisam de oxigênio, até 90% essa máscara ela consegue ofertar, ok? Mas o que é importante e qual que foi também o objetivo dessa live, tá? O que me preocupa, o que eu vejo às vezes em serviços de saúde é que às vezes ela não está completa. Então eu vou te dar uma liçãozinha de casa aí para você que trabalha, tá? Eu vou deixar uma liçãozinha de casa. Quando você chegar lá no seu setor, no seu serviço, você olha, se a sua máscara, ela for uma máscara reutilizada, que ela passou por algum processo de desinfecção e ela está sendo reprocessada para utilizar novamente, ela vai estar embaladinha. Observe se ela tem todos os componentes, tá? Tem uma membraninha aqui, uma válvulazinha lateral, tá? Que eu gostaria muito que vocês observassem a importância dessa válvula, tá? Ela precisa estar acoplada na máscara. Essa máscara, ela só tem a função de ser não reinalante, tá? Se ela tiver esta válvula. Às vezes, por passar por processo de desinfecção, os componentes se perdem no meio do caminho, tá? Então, primeira coisa, primeira liçãozinha, deixa eu ver lá se a minha máscara, antes de eu instalar no paciente, está completa, se ela tem um elástico, se o elástico está bem rígido, né? Se a bolsa não está furada, ok? E se essa membrana também está acoplada, tá? É uma membraninha, bem fininha, né? Aqui, ó, o material dela é bem maleável, tá? Então, esta válvula, ela precisa estar na máscara, ok? Então, por que eu tô falando isso, né? Se essa membrana, essa válvula, ela não estiver acoplada, a máscara ela não funciona como não reinalante, tá? E eu vou explicar de uma forma bem simples e bem didática como que funciona isso, tá? Então, a bolsa, ela tem o componente, tá? Tem a válvula bilateral, tá? Nas duas laterais, ela precisa estar acoplada. Ela tem um clipe, né, de metal para se adequar à face. Ela tem esse elástico, ok? Ele não pode estar frouxo, tá? Ele tem que estar bem, né, rígido para que não tenha escape lateral. E a bolsa, tá? Como que eu verifico se ela tá furada? Quando eu instalar num paciente, provavelmente ela não, ao, né, insuflar, né, o oxigênio, ao entrar o oxigênio, ela não vai apresentar o poder de insuflação. Isso daqui enche, lembra um balão, tá, pessoal? E eu tenho aqui o dispositivo ainda que é o extensor de oxigênio, tá? Esse é o componente que vem na máscara, ok? Ah, eu tenho dúvida, lá no meu setor é diferente, não tem problema. Quando você abre a embalagem, tá? Toda a embalagem, ela vem com um manualzinho de instrução, tá? Então, não utilizem. Eu vou até dar uma dica. Qualquer material que você abrir, seja um dispositivo de oxigênio, seja um dispositivo que você não tem intimidade, um aparelho novo, um dispositivo novo, que vier com um manualzinho de instrução, se a unidade não guarda, né, de repente a unidade guarda, tira uma cópia, fica com você. É importante a gente ter, às vezes na hora que tá mais tranquila, a gente
tem dicas e tem instruções de uso, tá? Por que eu estou falando instruções de uso? Porque às vezes, dependendo do material, ele não é compatível com ácido peracético, ele não é compatível com hipoclorito, tá? Então, isso é muito importante, a gente precisa conhecer. Ah, mas eu sou técnico de enfermagem, eu preciso me preocupar com isso? Você é o destaque, você é o diferencial, você é o cara, você é aquele que conhece o seu material, você é aquele que se der algum problema, você, não, eu tô aqui com o manualzinho, eu sei como que é, a membrana saiu, por isso que ele não tá respondendo. Você é o diferencial. Não importa se é a engenharia clínica que tem que saber, é o enfermeiro que tem que saber, é o médico que tem que saber. Você é o profissional, o paciente está na sua mão, faz parte do seu, né, dentro do seu escopo de trabalho, zelar por tudo que você faz em relação a equipamentos e materiais, tá? É diferente de jogarem um aparelho na mão de vocês e ninguém nunca explicou e você não sabe como funciona. Eu acredito que seja difícil acontecer isso, porque todo material que entra na unidade, seja um equipamento ou material, precisa ter capacitação, tá? E por que eu tô falando isso, pessoal? Porque eu sinto muita falta de instrução para utilizar esse dispositivo. Ah, mas o técnico ele não deveria saber disso? Às vezes lembra, aquele conteúdo passou por você, você ouviu falar em algum momento, mas você nunca usou. Primeira vez que usou. E aí? Que agora é você e você mesmo, tá? Então você precisa sim saber, porque você que vai fazer a diferença. Você que vai ser aquele que vai conseguir ajudar o colega também, que não sabe. E até o próprio enfermeiro, por que não? Nem todo mundo nasce sabendo. Muitas coisas já passei, técnicos que me ensinaram, que trabalham em áreas específicas, né? Que trabalham num setor que um procedimento muito específico e ele é o cara que faz aquele procedimento. E eu encosto assim e pergunto, mas por que vocês fazem desse jeito? Não, a gente instala assim porque na hora da cirurgia precisa ter essa medição e tal. Olha que bacana, todo mundo aprende, todo mundo ensina. E isso que é importante. E hoje a importância de você estar aqui me ouvindo é que o seu paciente receba a quantidade que ele tem que receber de oxigenação. Porque não faz sentido nenhum o médico prescrever uma máscara não reinalante e o paciente está recebendo no máximo 40% de oxigenação porque não tem uma membrana dessa, tá? Então, eu vou explicar aqui o passo a passo, tá? Você tira da embalagem. Antes de começar a falar do uso, como eu toquei eu toquei em relação a máscara ser reutilizável, antes que vocês me perguntem, né? Pode ser reutilizável? Assim, poder não é o recomendado, tá? Não é o recomendado. O recomendado é que fosse de uso único e que utilizasse um a cada novo paciente. Aí eu te faço uma pergunta. Estamos na época da pandemia ainda. O fabricante não tem para disponibilizar para a unidade. O almoxarifado, o supervisor lá da farmácia liga e fala: olha, nosso estoque de máscara não reinalante acabou. Não temos mais. O fornecedor que ficou de entregar hoje não entregou. Isso acontece? Muito, tá? Passamos isso na época da pandemia, eu passei por isso, tá? E a gente teve que desenvolver protocolos de desinfecção, tá? Então, por ser o material, né, de assistência ventilatória, ele é compatível para desinfecção. Você pode fazer de alto nível, utilizando o ácido peracético, né? Aí tem toda uma diluição, conforme o fabricante, ou hipoclorito, tá? Qual a importância disso? Deixar imerso no tempo que é o indicado pelo fabricante do produto, lavar abundantemente, tá? Para tirar todo o resíduo, depois que ficou lá o tempo que teve que atingir para fazer a desinfecção, né? No caso, eliminar os patógenos, os micro-organismos, e secar, tá? A gente teve
teve, né, que se virar nos 30, e até usar rede de ar comprimido para secar essa bolsa, porque é inviável, né, secar naturalmente. Então a gente deixa, né, esse dispositivo, né, escoar aí o excesso da água, tá? E aí depois a gente realiza nos locais mais difíceis, no caso nessa válvula, nessa bolsa interna, né, com ar. É o ideal, pessoal? Se você perguntar para mim, que sou enfermeira de controle de infecção hospitalar, eu falo assim que não, meu melhor mundo é não reutilizar, descartar. Mas entre descartar e não ter para um paciente que chega precisando, qual o pior? Eu gostaria que vocês tivessem essa reflexão, que é a reflexão que eu tive que fazer na ocasião. Pararam lá no setor e falaram, não tem. Liga para o colega da outra unidade, não tem. Porque vocês bem sabem, na época da pandemia, né, que estamos ainda, mas um boom da pandemia, faltou matéria-prima. Então, muitos materiais, equipamentos não tinham disponíveis, nem para empréstimo. Então, os controladores de infecção, eu tive que estudar muito, viu? Estudo até hoje, mas naquela época lá, olha, logo no início, eu tive que estudar muito protocolo. E aí, contato com a vigilância, contato com os colegas, fechamos aí um protocolo de desinfecção, né? E no caso, eu usei o de alto nível, que foi com ácido peracético, e para que a gente tivesse, né, o material para usar nos pacientes que necessitavam. Que entre não ter o material e fazer a desinfecção, aí sim, aí lógico, depois que teve toda uma reposição do estoque e não teve nenhuma preocupação de acabar, aí sim a gente descartou, tá? Então isso vai ser muito interessante falar para vocês, que às vezes você trabalha no hospital que tem de tudo. Aí daqui a pouco você vai trabalhar no hospital que é pelo SUS. Não é por conta do SUS ser ruim, não, tá? Porque o SUS tem um grande diferencial em relação aos outros hospitais privados. Ele não tem uma compra imediata, porque é dinheiro público. Às vezes tem que abrir licitação, aí o cara que ganha lá, o representante que ganha, não tem o material para entregar, e aí depois não tem. Então, às vezes você não tem essa mentalidade, porque no hospital que eu trabalho é privado, eu jogo fora. E porque no hospital lá público eu tenho que reutilizar. Tem que saber o porquê, tá bom? E eu faço você refletir sobre isso, porque você é o diferente, tá? Você é o profissional que procura o conhecimento. Então, antes de falar do funcionamento, a gente passa no local que passa pelo reprocessamento, só observar, tá? Fez o reprocessamento, secou, observe se está tudo ok, se está tudo em perfeito funcionamento, tá? Dito isto, vamos para a utilização. Então, eu ligo, né? Eu preciso de uma rede de oxigênio. Não precisa ser oxigênio umidificado, tá? Pode ser a rede pura de O2, a não ser que seja um transporte, o paciente vai ser transportado para um local muito longe, né? Distante, e aí precisa de uma oxigenação umidificada. Se não tiver, não há problema, tá? Aí você liga, né, de acordo com a prescrição médica. Geralmente vai de 12 a 15 litros de oxigênio, ok? E aí, quando essa máscara, ela é acoplada, tá, pessoal, na face, tá? Ela tem um elástico, e esse elástico, vou colocar aqui para simular para vocês, ele tem um ajuste, tá? E esse ajuste aqui é bem fácil, tá? Então, eu acoplo, eu ajusto bem, tá? Ajusto bem para que não haja escape lateral, tá? Então, eu ajeito o clipezinho, né? Acoplei. Quando o paciente, ele inspira, tá? Ele puxa o oxigênio, o que vai acontecer com essa válvula, tá? Ela vai abrir, tá? Isso aqui, essa abertura, ela permite que o paciente receba, tá, o oxigênio puro, que é a indicação médica, que é o objetivo, ok? Então, isso daqui tá ligado no oxigênio. Essa bolsa, com certeza, ela vai inflar, né? E quando o paciente, por isso que é importante a membrana, tá? Nos dois lados, ok? Quando ele inspira, essa membrana, ela se abre, tá?
Então, essa válvulazinha se abre. E isso faz o processo da máscara não reinalante. Ao expirar, fecha, ok? E assim vai, ok, pessoal? Então, sempre pensar, tá, nisso. Então, quando o meu paciente, tá, inspira, eu tenho que observar se essa válvula está acoplada nas laterais, tá? Então, ele inspira, essa enche de oxigênio e essa válvula aqui, ela se fecha. Ao expirar, soltou o ar, ela abre. Inspirou, ela fechou. Expirou, ela abriu. Inspirou, fechou, colabou. O que acontece se eu não tiver esse processo? Tá? O que vai acontecer? Quando o paciente inspirar, ele vai receber o ar misturado. Ele não vai receber o oxigênio puro, tá? Isso é super importante. Então, se eu tirar, e isso sai fácil, tá? Simples assim, ó. Ele vai receber o ar misturado. Quando o paciente inspirar, não vai ter diferença alguma, tá? E por isso que esse material, ele é bem maleável, justamente, né, para fechar quando precisa fechar e abrir quando precisa abrir, ok? Então, ele tem até um sistema, não sei se vocês conseguem ver, tá? Esse sistema, ele trava a válvula, ok? Então, a bolsa enche de oxigênio, o paciente inspira, inspirando essa válvula, ela vai colabar, tá? Ela vai fechar e ao expirar, ela vai abrir, ok? Simples assim. Por que é importante saber disso? Se o paciente não tiver essa membrana bilateral, ela não vai receber o 90% de FiO2. Ela vai receber o ar misturado, tá ok? Então, ele só recebe o ar rico quando a minha válvula, ela funciona adequadamente. Senão, ela não está fazendo a função de máscara não reinalante, tá? Por que máscara não reinalante? Porque ele não está inalando o oxigênio de fora, e sim de dentro da bolsa. Então, observem, preste atenção nessa válvula lateral, veja no seu serviço, para você que já trabalha, se o componente ele está todo completinho, né? Se o elástico, tá? O elástico ele precisa ser firme, tá? Ele não pode ficar frouxo, tá? Ele tem que acoplar bem para que eu não tenha escape nas laterais, ok? E isso é muito importante. Tem que estar com ele bem ajustado. E a bolsa também não pode estar furada. Ah, mas você já viu? Se vocês me perguntarem, eu já vi locais de paciente recebendo com uma membrana assim e outra não, tá? Infelizmente, era a única bolsa que tinha no local e provavelmente no processo aí, no reprocessamento, deve ter se perdido. E aí você me pergunta, o paciente estava recebendo a demanda adequada? Não, não estava. Ele não estava recebendo a oxigenação 90%, tá? Ele estava recebendo parcial, ele estava recebendo ar misturado. Por quê? Se a função dessa válvula lateral, ao inspirar, né, é manter o ar dentro, né, concentrado, e essa válvula ela não está acoplada, então ele não está recebendo esse ar concentrado, ele está recebendo ar misturado. Então lembra, na inspiração, né, a válvula ela colaba, ela dá aquela fechadinha. Na expiração, né, quando o paciente solta o ar, ela afrouxa, tá? E é justamente para quando na inspiração ele fizer a inspiração, entrar o ar rico, ok, pessoal? Então, se ficou claro para vocês, dá aquele joinha lá, dá aquele like
Vamos trocar esse feedback. Para mim é super importante saber como que é no seu serviço, se você já utilizou esse dispositivo, e se nunca utilizou, vai utilizar pela primeira vez, você já vai utilizar de forma adequada, com todas as pecinhas, né? Não pode faltar nenhuma pecinha, tem que estar íntegro, o elástico tem que estar ok, e a função dessa válvula é manter realmente o ar concentrado, lá no caso o oxigênio, e ofertar para o paciente o 90%, que é o propósito lá, que é o objetivo, que é o que o médico prescreveu, ok? Então a Marta colocou aqui que nunca utilizou. Só que agora, Marta, quando você utilizar, você já vai utilizar com outro conhecimento. Quando você abrir essa máscara, você vai olhar todos os componentes, vai ver, porque às vezes, né, o fabricante manda e possa ser que tenha faltando alguma peça, tá? E aí você tem que devolver lá para o seu setor de almoxarifado e pedir a troca. Então, quando a gente tem o conhecimento, é tudo, né? A gente vai realizar o procedimento de forma adequada. E aí você vai ter embasamento para falar, né? Com quem você tiver que falar. Não, olha, se a função é não reinalante, se a função é que o nosso paciente receba 90% de oxigenação, se não tiver essa membrana, essa válvula, ele não está recebendo. Porque ele não está concentrando, né? Na inspiração, a válvula ela não está fazendo a função que tem que fazer, né? Que é fechar para a concentração entrar, tá? Da oxigenação correta. A Marta colocou aqui, enriquecedor esse seu conteúdo, para que 15 anos de enfermagem não sei, acho que você trabalha há 15 anos, não é isso? Se foi isso, depois você coloca aqui, Marta, muito bem. Mas é isso aí, gente. Espero que eu tenha conseguido aí trazer esse conhecimento. A Marta colocou aqui que foi enriquecedor. Eu agradeço, tá? Porque a minha função aqui, meu objetivo é elucidar e fazer com que vocês reflitam, né? Sair um pouco daquele modus operandi lá que vocês, no automático que vocês fazem, rotineiro, fazendo sem... Nem porque... Até faz certo, mas não sabe o porquê, a importância, né? E agora você fazendo certo e sabendo a importância é um conteúdo a mais para sabedoria, né? Conhecimento, tá? E aí você vai manter aí seu paciente com a oxigenação adequada, né? E com segurança no procedimento, tá? Vamos aqui, eu trabalho em empresa na enfermagem do trabalho e desatualizada com o hospital. Então, junte-se a nós, Marta, a atualização é aqui mesmo, tá? Pode aproveitar, tem as lives lá gravadas, ok? Não perca, tem conteúdos bem legais, mas pode ter muito mais, só depende aí de vocês. Eu conto com vocês, com os comentários, com o feedback, tá? Já colocaram aqui para mim sobre ferida, então eu vou colocar algo bem legal aqui sobre ferida de uma forma bem didática para que vocês entendam, ok? Então vamos lá. Professora, gostaria de aprender um pouco de bomba de infusão. Muito bem, muito bem. Bom, bomba de infusão eu preciso do equipamento, né? Eu não consigo trazê-lo onde eu estou, mas eu posso trazer conceitos, tá? E a gente faz de uma forma bem dinâmica. Eu vou pensar, eu vou bolar algo bem dinâmico para trazer aqui sobre equipamentos, ok? Mas não deixem de seguir, que às vezes eu posto, né? Também conteúdos que acabam agregando um pouquinho aí sobre esses dispositivos, equipamentos, tá? Mas participem, eu conto com vocês, até com feedback e com as sugestões de vocês para que a gente consiga deixar aí mais rico ainda o conhecimento, tá? Muito obrigada aí pelos feedbacks, né? Maravilhoso, todos que já assisti, muito obrigada, Marta, mas tem muito mais aí que eu tô preparando para vocês, ok? Esse conteúdo é para você, tá? Que quer ser o diferencial e com certeza, se depender de mim, já é, ok? Então, pessoal, tenham uma boa noite, aproveitem os estudos, entra lá no canal, curta, dá o seu joinha, dá os seus comentários, isso é muito importante para mim, ok? Um forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima.